Olá, Jornal da Assembleia de hoje, falando sobre a morte de Jean Charles de Menezes, que completou hoje 10 anos. O brasileiro trabalhava como eletricista em Londres. No dia 22 de julho de 2005, ele foi confundido com um terrorista e assassinado a queima-roupa no metrô da capital inglesa. Jean Charles levou 7 tiros na cabeça. Nenhum dos policiais da Scotland Yard envolvidos no crime foi punido. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Sancionada a lei que cria a Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica. O trabalho dos conciliadores e mediadores da Justiça de São Paulo passa a ser remunerado. O projeto de lei quer permitir o acesso de animais de pequeno porte nos serviços de transportes no estado. Sabesp oferece curso gratuito para quem quer economizar mais água em casa ou no trabalho. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Começamos o Jornal da Assembleia de hoje com uma notícia ruim que vem da área econômica do governo. A prévia da inflação oficial registrou um aumento de 0,59% em julho. Do começo do ano até agora, o IPCA 15 acumula uma alta de 9,25%. As informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sancionou o projeto de lei que cria a Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica. Em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin assinou o livro que aprova a criação da Promotoria de Justiça para o combate à violência doméstica. Estiveram presentes ao evento procuradores, promotores de justiça, parlamentares, representantes de instituições ligadas à violência contra a mulher e convidados. Segundo o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Elias Rosa, autor da lei, a criação dessa promotoria é mais uma resposta efetiva e concreta do Ministério Público no enfrentamento desse triste e recorrente fenômeno que acontece todos os dias em milhares de lares. A Promotoria de Justiça especializada no combate à violência doméstica, ela é fruto de um trabalho exitoso que o Ministério Público já vem realizando, mas agora nós teremos, a começar aqui da capital, um grupo de promotores com um corpo técnico, que é assistentes sociais, psicólogos, capazes de melhor atender as vítimas. Antes de vir para a sanção do governador, o projeto de lei teve o apoio imediato de todos os partidos e lideranças políticas da Assembleia Legislativa. O Estado de São Paulo, mais uma vez, com pioneirismo. Pioneirismo de se criar uma promotoria exclusiva para direito das defesas das mulheres. Eu acho que isso é importante. Por muitos casos que às vezes acontecem no meio de 4 paredes, que as pessoas não têm nem aonde reclamar. A Assembleia de Urgência aprovou essa lei, então eu acho que quem vai ganhar isso é a população, essas sofridas mulheres que ainda são violentadas, ainda apanham e ainda chegam em casa, às vezes tem que sair de casa para que a família não sofra por causa dessa violência doméstica. São Paulo não permite impunidade. Aqueles que ainda insistirem em cometer violência contra a mulher irão pagar o preço pela lei numa velocidade maior e com uma apuração justa. A deputada Maria Lúcia Amari, primeira vice-presidente da Assembleia, representou o presidente Fernando Capês na cerimônia. As mulheres são as maiores vítimas dessa questão da violência, então nós temos como legisladores a obrigação de criar mecanismos que possam inibir ou punir essas ações de violência. O governador Geraldo Alckmin falou da importância da promotoria no combate à violência doméstica e da criação da primeira DDM, a Delegacia da Mulher. A Promotoria de São Paulo, o Ministério Público, terá uma promotoria especializada no combate à violência doméstica. Isso é importante porque tem mais eficácia, mais rapidez e, infelizmente, nós vemos um número enorme de violência cometida dentro de casa, abafada pelas paredes, abafada pelos muros, e a impunidade é que estimula a atividade criminosa. Não pode haver impunidade. Bom, antes do recesso parlamentar de julho, uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa homenageou os representantes do islamismo no país. E o repórter Mauro Frisma acompanhou. O islamismo é uma religião monoteísta, assim como o cristianismo e o judaísmo, ou seja, acredita na existência de um único Deus. Os católicos e evangélicos seguem a Bíblia, já o livro sagrado dos judeus é a Torá. E os muçulmanos, aqueles que praticam o islamismo, defendem a doutrina escrita no Alcorão. Num país com maioria de população católica como o Brasil,
A crença islâmica é uma grande desconhecida de muita gente. O Islã, graças a Deus, é uma palavra que significa paz, a convivência em paz com outras pessoas, com outras religiões. E o Brasil é um exemplo dessa convivência que está acontecendo nesse território. O islamismo tem origem no século VII e está integrado à história do Brasil desde 1500 com a chegada de marinheiros árabes na expedição de Pedro Álvares Cabral. De lá para cá, os muçulmanos não pararam de exercer influência sobre o desenvolvimento do país e da nossa sociedade. É um conjunto de coisas que vem melhorando e que vem fazendo a sociedade, as pessoas perceberem a religião verdadeira, né? A religião de Deus verdadeira, que prega a paz, principalmente a paz, e isso vai mudando a cada dia. A sessão solene na Assembleia Legislativa, em homenagem ao Dia do Islamismo, reuniu seguidores usando símbolos religiosos e diversas autoridades e foi conduzida pelo deputado Alencar Santana, do PT. Segundo estimativas, 1,5 milhão de pessoas no Brasil seguem a religião muçulmana. Um dos desafios da comunidade destacados aqui é desfazer a imagem negativa atribuída ao islamismo por conta de ações violentas ocorridas mundo afora, praticadas por grupos radicais. A gente tem que entender o que é uma religião e entender o que é um indivíduo, o comportamento de uma pessoa. Tem que ser separados isso. E eles vieram fazer essa reflexão, nós estamos aqui hoje, acho que o povo em geral, em São Paulo, do país, precisa compreender a cultura de cada povo e saber respeitá-la, né? Naquilo que ela foi importante, naquilo que ela for bom e poder colaborar com a sociedade. A presidente Dilma Rousseff vetou o reajuste de 78% para os funcionários do Judiciário. Bom, esse reajuste tinha sido aprovado pelo Senado. Se o reajuste fosse concedido, causaria um rombo de 25 bilhões de reais aos cofres do governo nos próximos 4 anos. O veto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. E a partir de agora, todos os centros de formação de condutores terão de ter um simulador de direção veicular. A determinação partiu do Conselho Nacional de Trânsito e o repórter Jorge Machado está num desses centros e mostra agora para a gente como esse equipamento funciona. Jorge, quem não fizer a simulação não vai poder tirar nem renovar a carteira de habilitação, é isso? Olá, Sérgio. É exatamente isso. Quem não passar pelo simulador não vai poder tirar a Carteira Nacional de Habilitação. A resolução do CONTRAN, a 543, vale até o dia 31 de dezembro deste ano. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, todos os centros de formação de condutores devem ter um simulador como esse. Quem vai explicar o funcionamento dele é o Silvio Luiz, que é diretor do Centro de Formação de Condutores Veja. Eu queria que você falasse, antes de mais nada, como funciona o simulador. Ele é como se estivesse exatamente dentro do automóvel. Vamos botá-lo para funcionar, Silvio? Sim, vamos lá então. Olá a todos vocês. Só um minutinho. Vamos lá. O Silvio chegou no simulador, tem que colocar o cinto de segurança, senão não funciona. É isso, Silvio? Isso. Vamos lá. Exatamente os mesmos movimentos que você tem num carro comum, tá? Aqui, lógico, você tem alguns comandos, eu diminui o volume para não atrapalhar na gravação. Sim. Ela vai te passando o que você tem que fazer, você vê se o carro está desengrenado, desengatado, liga. Aí você liga o carro. Já está funcionando. Já está funcionando. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Vamos sair numa estrada? Vamos sair numa rodovia, então. Vamos lá. Sinaliza e ganha velocidade. Silvio, essa aqui foi a pioneira, foi a primeira a ter um simulador como esse? Sim, a nossa autoescola foi a primeira do ano passado a apostar nessa tecnologia. Já no dia 1º de janeiro, 2 de janeiro, né, do ano passado, nós já tínhamos esses simuladores aqui. Isso sem a obrigatoriedade? Sem obrigatoriedade, até porque a gente imaginou que isso ia trazer um benefício para os nossos aprendizes aqui. E realmente se deu. Tá? Houve um aumento de custos, haja vista que um equipamento desse custa em torno de 40 mil reais? Não, para nós não houve aumento de custo algum. Tá? Pelo contrário, a gente teve um ganho, porque o aluno que nunca teve contato com o veículo, aquele passa a ter alguns movimentos e quando ele chega na rua, ele já sabe como é que ele vai se portar. A gente economizou, inclusive, em aulas, porque a gente consegue fazer com menos tempo aquilo que a gente demoraria umas 3 aulas ou mais só para ele poder se ambientar com o veículo. Uma aula de volante custa em torno de R$ 35. No simulador fica mais barato? Fica em torno de 15, 20, no máximo R$ 25 para a gente. Sem contar que a gente também tem um instrutor aqui olhando até 3 simuladores, no nosso caso são 2.
No caso, o aluno pode fazer... Olha, nesse caso você bateu o carro e estava conversando, dando entrevistas, enquanto estava dirigindo na estrada. Mas eu queria que você falasse deste ganho de produtividade, ou seja, mais recurso para o aluno, ele sai melhor preparado do simulador? Sim. O que nós descobrimos nesse último ano, fazendo isso de pesquisas nossas aqui, é que aquele que nunca teve contato com o veículo, primeira vez que ele senta aqui, ele já começa a se ambientar. Aquele que já teve contato com o veículo, ele acha um pouco esquisito, tá? Mas aquele que não teve, que é a nossa grande maioria, em torno de 90%, quando ele sai para o veículo, o nosso instrutor na rua, ele já senta, já coloca o cinto, ele já sabe as posições de marcha, ele já sabe como é que faz para ligar o carro, ele já tem noção de barulho, ele já tem uma noção de profundidade, e a gente acabou ganhando com isso. A gente ficava em torno de 2 ou 3 aulas, né, para passar isso para o aluno, e ele já chega com isso. Então a gente se preocupa mais em fazê-lo conduzir o veículo mesmo do que ter essa parte mecânica toda aqui. Foi um ganho muito grande para nós. Produtividade e economia que foram repassados para os alunos. Muito obrigado, viu, Silvio? Sérgio, é com você. Ok, Jorge, obrigado pelas suas informações e também a do condutor aí do simulador, ok? Obrigado, querido. Saber agora da previsão do tempo. A quinta-feira vai ter tempo parcialmente nublado com chuvas isoladas na região metropolitana. A máxima chega aos 17 graus. Em Campinas também chove. Agora, no fim da tarde. Os termômetros marcam até 21 graus em São José dos Campos. A quinta-feira vai ser de tempo nublado com chuvas isoladas. A máxima é de 20 graus. Em Sorocaba, chove fraco na maior parte do dia. A máxima também chega aos 20 graus. E não chove em Ribeirão Preto. Sol aparece entre as nuvens. A máxima chega aos 28 graus. Você vai ver a seguir: conciliadores e mediadores da Justiça de São Paulo passam a ter o trabalho remunerado. A lei já está em vigor. Você vai ter os detalhes depois do intervalo. Até já. A partir do ano que vem, os contribuintes que ganharem até R$ 1.903,98 vão ficar livres de acertar as contas com o leão da Receita Federal. São quase 11 milhões e 500 mil pessoas. O reajuste de 6,5% na tabela de correção do imposto de renda foi publicado hoje no Diário Oficial da União. E já está valendo a lei que regulamentou o trabalho dos conciliadores e mediadores da Justiça em São Paulo. O que era voluntariado passou a ser um trabalho remunerado. Para evitar o ingresso de milhares de novos processos na Justiça, conciliadores e mediadores trabalham nos Sejusques, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. O índice de resolução em questões de família ultrapassa os 80%. Numa forma geral, desde a instalação dos sistemas do Sejusc em 1992, nós conseguimos resultados muito bons, apesar de nós termos ainda uma estrutura bastante diminuta se comparada ao judiciário tradicional. Existem pesquisas estatísticas que demonstram que, na pior das hipóteses, 60% acontece a conciliação, chega até a 83% na área civil. Então é importante esse trabalho e essa remuneração, que não é grande, é pequena, mas vai trazer um alento importante para os conciliadores e conciliadores do Estado. Isso demonstra que o Estado de São Paulo está um passo na frente. Hoje, já estão em funcionamento no Estado 130 centros de conciliação como esse, onde trabalham 2.675 mediadores e conciliadores. O Judiciário está empenhado nessa realização desse trabalho e que é muito importante também dentro da pacificação, né, da ideia da gente trabalhar com a pacificação. Então, todo esse conjunto, essa união de esforços... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, com certeza. São Paulo é o primeiro estado do Brasil a remunerar os conciliadores e mediadores. Nós já estamos caminhando para 130 centros de mediação e conciliação. No caso da área de família, 83% mediação, evitando judicializar o processo. Na área civil, 63% também de sucesso. Conciliação, evitando a judicialização. 100 mil processos deixaram de entrar no Poder Judiciário. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, participou da sanção à lei que dispõe sobre o abono e a jornada dos conciliadores e mediadores, que vão receber a partir de agora 2 UFESPs,
R$ 42,50 por hora, até o máximo de 16 horas semanais. Isso reverte em favor da cidadania, do judiciário, porque o juiz passa a ter tempo, então, para decidir as questões que necessitam da participação do magistrado. Isso é fundamental. A implantação deste abono indenizatório vai permitir que aumente o número de conciliadores e mediadores e que os centros de mediação e conciliação possam funcionar em maior quantidade. Isso vai prevenir uma série de processos, vai reduzir o número de processos e a justiça vai poder ficar mais ágil. Saber agora da previsão do tempo amanhã para mais cidades do litoral de São Paulo e também do estado. Em Santos, o sol aparece timidamente pela manhã e à tarde chove em áreas isoladas. A máxima é de 21 graus. Uma quinta-feira de tempo abafado, sem chuvas em São Paulo, em São José do Rio Preto. A máxima chega aos 27 graus. Em Mogi das Cruzes, chove fraco à tarde e à noite. Os termômetros marcam até 20 graus. Em Piracicaba, tempo parcialmente nublado, com chuvas no fim da tarde. A máxima é de 22 graus. Vem polêmica por aí, hein? Um projeto de lei quer permitir o transporte de animais de pequeno porte em trens, metrô e ônibus de São Paulo. Os detalhes você vai ver depois do intervalo. Até já. O que você acha de animais de pequeno porte em trens, metrô e ônibus intermunicipais? Você é a favor ou contra? O projeto nesse sentido está em tramitação aqui na Assembleia. Vem polêmica por aí. O melhor amigo do homem vem ganhando cada vez mais espaço. O Brasil é o quarto país do mundo com maior número de animais de estimação. São mais de 106 milhões. A proximidade com os animais, que muitas vezes são verdadeiros companheiros, vem fazendo a sociedade se adaptar à presença deles. Em alguns shoppings e restaurantes, já são bem-vindos. Júlia faz parte desse grupo. Ela é a dona do Tango. O passeio diário é sagrado, mas quando precisa levar o bichinho para algum lugar... A gente não tem carro, então fica bastante complicado transportar para ir num veterinário, nos finais de semana, quando a gente quer ir num parque, ou então quer fazer um programa diferente com a família. Muitas vezes a opção é deixar ele em casa, e principalmente porque não tem como transportá-lo, porque é bastante complicada a logística para levar de um lugar para o outro. Esse é um dos pontos que levou à criação da proposta de lei do deputado Celino Cardoso, do PSDB. São Paulo está ligado a Guarulhos, a Osasco, a São Bernardo do Campo, a São Caetano, né? Então, hoje pode transportar dentro da cidade, mas não pode transportar no transporte intermunicipal. Então, acredito que seja realmente uma medida urgente para que a gente possa, realmente, a pessoa possa transportar o seu animalzinho de estimação para qualquer parte aí dentro do estado de São Paulo, né? Se for aprovada, animais domésticos de pequeno porte poderão ser transportados em trens, metrôs e ônibus intermunicipais. Enquanto o metrô não está liberado para os bichinhos, os paulistanos já têm uma outra opção para transportar os animais de estimação. São os ônibus municipais. Essa lei foi aprovada em março desse ano e tem as mesmas regras a serem seguidas. O animal precisa pesar até 10 quilos, precisa estar em uma caixa apropriada e pode utilizar o transporte apenas fora dos horários de pico. Nunca vi ninguém usando ônibus aproveitando dessa nova determinação, que já não é mais tão nova. Enquanto os paulistanos vão se adaptando ao transporte dos animais de estimação nos ônibus municipais, fica a expectativa pela aprovação do projeto de lei do deputado Celino Cardoso, que tramita aqui na Assembleia Legislativa. O nível do reservatório Cantareira, que abastece mais de 5 milhões e 300 mil habitantes da Grande São Paulo, está com 19% da capacidade. As chuvas dos últimos dias não chegaram ao sistema. Portanto, é fundamental que a população continue economizando água. Bom, para evitar gastos desnecessários, a Sabesp oferece um curso gratuito. E o repórter Jorge Machado acompanhou a aula e mostra agora para a gente a melhor forma de otimizar o consumo. Veja só. Com diploma na mão e pausa para a fotografia.
Essa turma acaba de se formar no curso de pesquisa de vazamentos da Sabesp. Durante 4 horas, eles tiveram aulas de sensibilização sobre a crise de água na região metropolitana de São Paulo e ainda noções básicas dos sistemas de abastecimento. Na aula prática, eles ficam sabendo que 98% dos vazamentos se dão nas juntas dos canos. Também aprendem a descobrir vazamentos na rede e no vaso sanitário. Vaso sanitário moderno consome menos água, 6 litros, e com duplo acionamento, o consumo cai pela metade, 3 litros. É fantástico o interesse que a população tem por aprender como economizar água. A Sabesp tem encontrado em boa parte da população a compreensão para o momento que estamos passando. E quando eles vêm até aqui fazer o curso de pesquisa de vazamento, eles vêm de coração aberto, querendo aprender novas formas de economia de água e como eliminar desperdícios. Mas economia de verdade faz quem coloca arejador na pia da cozinha. O consumo cai absurdamente. Hoje, boa parte do consumo residencial se concentra-se lá no banheiro, como, por exemplo, no vaso sanitário e no chuveiro. Um outro detalhe, muitas vezes na cozinha, 17% do seu consumo também você poderá encontrar nesse local. Economia de água e guerra ao desperdício são expressões que os participantes vão multiplicar em casa, nos condomínios e nas empresas. A gente tem um pouquinho de noção, né? Mas olhando o quanto que a gente faz de coisa errada, né? Que simples atitudes traz um retorno enorme, né? Como a parte da vazão da torneira, né? Eu achei muito bacana. A gente aprende bastante e dá para a gente fazer uma melhora para o planeta, né? Não somente para o nosso bolso, mas para o planeta também. Realmente eu tenho bastante serviço nos finais de semana que o pessoal pede para mim, então eu oriento, converso, também pratico também o meu material, os encanamentos e conscientizo todo mundo a fazer a mesma coisa. Né? Para participar do curso, que é gratuito, basta procurar uma regional da Sabesp na capital ou ligar para o telefone 195. Vamos saber agora como fica o tempo amanhã em mais cidades do interior. Em Franca, o sol aparece entre muitas nuvens. Não há previsão de chuva, a máxima é de 26 graus. Em Bauru, quinta-feira vai ser de chuva fraca durante o dia todo. A máxima chega aos 25 graus. Também chove a qualquer hora do dia em Limeira, onde os termômetros chegam a 23 graus. Em Marília, a previsão é de tempo nublado com chuvas isoladas. A máxima chega aos 24 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal. Anote aí, www.al.sp.gov.br. Nós temos um novo encontro marcado para amanhã. Até lá.